Deus. Essa época do ano é muito gostosa, né, irmãos? Porque a gente come bastante, ri bastante, espero, né, que todos tenham rido bastante. Mas também tem aquelas pessoas que ficam meio abatidas, meio tristes, queria estar com todo mundo e não está, enfim, é bem variado. Mas aqui eu quero fazer uma pergunta rápida antes da gente começar aqui a palavra propriamente dita. Quem aqui come à noite a ceia do Natal, daí come no outro dia, na hora do almoço, e depois come talvez à noite de novo? Daí você fica, né, comendo o tempo todo e fica comendo o resto da sobremesa que não acaba, e daí você diz, meu Deus do céu, né, que delícia. Mas quem está de dieta não vê a hora de acabar de uma vez para voltar para a dieta, mas todo mundo quer ir até o fim, né, tipo uma missão. Então é um tempo gostoso, mas também é um tempo assim que depois a gente vai apanhar um pouco para poder queimar aquilo ali, né? Mas enfim, é um tempo muito bom. Queridos, eu espero que todos vocês estejam bem, né? Eu particularmente, final de ano, como a gente veio de uma igreja bem maior, os pastores saíam de férias e ficava um casal sempre de plantão, para fazer o que tivesse que fazer, pregar, visitar, enfim, e o restante saía, daí ia fazendo uma escala. Só que essa época era uma época assim que eu pensava, meu Deus, dava um ar de solidão, assim, cadê todo mundo? E é uma fase, todo ano é a mesma coisa, é essa época. E só que depois é incrível como volta todo mundo com fome, com saudade, e volta com tudo mesmo, e eu creio que será assim em 2026. Mas eu creio também que nesses momentos de intervalo, Deus tem algo especial para derramar. Sempre eu experimentei isso, é um tempo assim, em que todo mundo poderia falar, eu estou de folga, não, mas eu quero adorar a Deus, eu quero buscar a Deus. Então Deus sempre tem algo especial para derramar nessas épocas também, e eu creio que o Senhor vai fazer isso hoje também, amém? Em nome de Jesus. Quero orar com você já por essa mensagem. Pai, no nome de Jesus, eu entrego a minha vida juntamente com meus irmãos. Creio que o Senhor quer falar conosco, o Senhor tem prazer em falar conosco e nos orientar. E nós estamos aqui com o coração aberto, disposto, Senhor, a receber mais da Tua palavra, que é o nosso alimento e que nos enche de fé. Por favor, Senhor, nós nos submetemos ao Teu Espírito Santo nessa manhã. Faz a Tua vontade, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Veja só, eu quero usar uns slides agora, só para a gente fazer uma introdução para a mensagem, porque eu quero conversar com vocês um pouco sobre o tempo. Quero conversar sobre, não sei se todos vocês aqui têm conhecimento de como surgiram os calendários. E eu quero conversar um pouco com vocês a respeito disso, ok? Tá tudo beleza aí, Alisson? Ok, então a gente vai falar sobre esse ritmo divino do tempo. Pode passar a próxima, por favor? Já vamos direto ao assunto aí. Deixa eu ir acompanhando aqui para não me perder. Então, primeira coisa, o tempo não foi inventado, ele foi criado. Deus que foi quem criou o tempo. Gênesis 1:14 diz assim, quando Deus dá ordem, né? Haja luminares no firmamento do céu, para sinais, tempos determinados, dias e anos. Então Deus, Ele ordenou que isso existisse, que o tempo existisse, que existisse uma contagem, que existisse um controle. E é interessante que Deus coloca o homem para governar sobre toda a terra. E dentro desse governo que Deus deu ao homem, Ele colocou o tempo para o homem poder saber quando era noite, quando era dia, o que está acontecendo agora, para ele se programar, para ele se organizar. Então nós vemos ali que o sol governa dias e anos, que a lua governa os meses e que as estações marcam os tempos determinados. Então o calendário não cria o tempo, ele organiza em uma ordem que Deus já estabeleceu. Só que é interessante que Deus coloca o tempo, como eu falei ali, o sol, a lua, as estrelas, mas Ele não dá um calendário, a princípio. Vamos ver a próxima? Vamos na sequência ali. Antes do primeiro relógio existia um Criador. Pode passar. A primeira tentativa humana foi olhar para a lua. Imagine o homem depois de dia, é noite, é dia, é noite, é calor, um pouquinho de frio,
tal, caem umas folhinhas da árvore, começa a nascer as flores de novo. Daí o que é isso? E o homem começa a observar. Então ele começa a olhar para a lua. Os povos antigos não possuíam astronomia avançada, a lua era o marcador celestial mais evidente e fiável. Como funcionava isso? Ponto de partida, lua nova marcava o início de cada mês. Duração, um ciclo lunar completo dura aproximadamente 29 dias e meio. O ano tinha 12 ciclos lunares que formavam um ano de cerca de 354 dias. Hoje nós sabemos que o ano nosso tem 365 dias e temos ano bissexto também. Mas antes eles faziam isso. Então, esse calendário era dos sumérios. Só que tinha um problema. O calendário, por ele ser mais curto, ele estava em desacordo com as estações, porque sempre ele ia tendo um déficit, ia acumulando e as estações não iam batendo. Ano solar tem 365 e o lunar 354. Então, um ano ia dar 11 dias a menos, 2 anos ia dar 22 dias a menos, 3 anos ia dar 33, e assim ia atrasando tudo. Então, o que eles fizeram? Olha só, as consequências. Quando a primavera acontece no inverno, o ciclo correto é ter flores na primavera. Só que o calendário defasado ia dar uma primavera no inverno. Estão entendendo que não batia, não dava certo? Então, pode ir para o próximo. A solução bíblica, um calendário em harmonia com o céu. Aí entra um calendário que para os judeus funciona até os dias de hoje. Eu não sei se todos vocês sabem, mas o calendário judaico, ele tem a ver com plantações e colheitas. Depende disso. Deus, sendo o Criador, Ele estabeleceu para eles isso. O conceito lunisolar. Israel recebe um calendário que combina o melhor dos dois mundos, os dois pilares. Utiliza a lua para definir os meses, mantendo a simplicidade da observação, que o homem já tinha observado isso, e ajusta-se com o sol para definir o ano, garantindo a sincronia com as estações. Então, tanto que em Êxodo capítulo 12, versículo 2 diz: este mesmo será o primeiro dos meses. Então, já estava assim estabelecido para que desse tudo certinho ali. Essa instrução estabelece uma ordem que alinha o tempo sagrado com o ciclo agrícola, como eu disse para vocês. Então, o calendário deles depende de plantações e colheitas. O mecanismo de ajuste do mês extra. Com a sincronização que acontece, para corrigir o defasamento de 11 dias por ano, o 13º mês é adicionado ao calendário em certos anos. O resultado, essa adição periódica empurra o calendário de volta para o alinhamento com o ano lunar. Então, existe um complemento para que volte tudo ao normal. Implicação: as festas, como Páscoa, permanecem sempre na estação designada, que é primavera. Então, independente de dias, primavera, sempre a Páscoa deles vai cair na primavera e nada vai ficar fora do tempo que Deus determinou. E um propósito maior, que é o próximo. As festas no seu devido tempo. Olha, você está me acompanhando? Um propósito maior. Pode passar, se eu já falei. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Eu estava na Fiusa aqui, que estava tudo certo. Aí, Batman e Robin hoje não estão. Vamos lá então. Um propósito maior. As festas no seu devido tempo. A Páscoa celebrada na primavera. Pentecostes coincide com a colheita do trigo. E tabernáculos marca o fim do ciclo agrícola anual. O calendário não é apenas sobre contar dias, mas sobre viver a história da salvação no ritmo estabelecido por Deus. Deus, ele é tão tremendo, ele é tão perfeito, que não são apenas dias. Cada festa tem um significado voltado e ligado com o propósito de Deus e com o Senhor Jesus. E cada festa que tem ligada, ele automaticamente liga todos os dias, todos os anos a Deus. Para um judeu ele não é cristão,
Mas servir a Deus para ele é uma coisa natural. Tudo é voltado às Escrituras, tudo é voltado às datas, tudo é voltado às festas. Por isso eles são um povo separado, no sentido de que os patriarcas eram judeus, o Messias judeu, o rei Davi, o Messias, Abraão, enfim, todos eles são deste povo. A Bíblia que nós usamos é toda ela, incluindo as cartas. Eu coloco as cartas do Novo Testamento, que foram inclusas depois da vinda de Jesus. Mas a Bíblia como um todo aponta para o Senhor. E biblicamente, todos os dias, todas as estações, todas as festas, vocês entendem que é um todo? Então, para nós aqui, janeiro, mês de pagar IPTU, mês de pagar não sei o quê, fevereiro e março, compra de materiais, a gente vive contando com entrada e saída de dinheiro para pagar, para investir, para coisas nossas. Mas Deus não criou o tempo para isso. Deus criou o tempo para nos relacionarmos com Ele, para olharmos para a eternidade. Veja como é muito maior, gente, é muito maior. Quando vai virar o ano, a gente está pensando no que eu paguei, no que eu não paguei, o que vai virar. E para Deus é tudo muito importante. E por que era cheio de festas? Para mostrar que viver é alegria. Não é só obrigação. Como vir na igreja não é obrigação, como ouvir uma palavra não é obrigação, não pode ser entediante, porque Deus é vivo e Ele é tudo em todos. Então, a observação do calendário é muito importante, olhando biblicamente. Próximo, uma ordem paralela, o calendário solar para a vida civil, a vantagem do sol, para a administração e vida diária, estabilidade do sol, era preferível, pois as estações eram fixas. Egípcios, tem um calendário, gente, tem calendário egípcio, muçulmano, chinês, tem vários calendários que foram sendo feitos ao longo da história. Os egípcios criam um dos primeiros calendários solares de 365 dias. Os romanos, e olhando ali para Júlio César, né, que foi o grande imperador, que foi no ano de 46, eu vi em algum lugar 44, 46, foi quando ele aperfeiçoa esse calendário, chama calendário juliano. Hoje nós usamos o calendário que era do Juliano, que foi antes de Cristo, que foi aperfeiçoado pelo Papa Gregório XIII. Então ele deixa do jeitinho que nós estamos usando hoje. Vai virar a folhinha que você tem em casa. Foi esse Papa que deu essa agilizada ali. Pode passar o próximo. Só na última linha ali a gente vê qual é o propósito. O calendário lunar, uma simplicidade inicial só para marcar os dias. O calendário lunisolar, que é o bíblico, festas religiosas e agricultura. E na terceira linha ali, lá na última, calendário solar gregoriano, administração civil e vida diária, que é o que nós usamos hoje. Então, fechando ali no próximo, Alisson, a ordem humana refletindo a criação divina, uma síntese. Ou seja, sintetizando tudo o que eu falei. O tempo em si é uma criação de Deus com ritmos celestiais pré-definidos. A primeira tentativa de organização foi humana e lunar, sumérios, que foi aproximadamente 2.700 a 3.000 anos antes de Cristo, mas é imperfeita. O calendário bíblico revela uma solução que demonstra ordem, propósito, obediência aos ciclos divinos originais. A necessidade de organizar o tempo é um eco do Criador que fez tudo com ordem e com propósito. E o próximo é o texto no qual eu baseei a mensagem de hoje. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para o propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1. Ok? Então essa aqui, amados, era a introdução que eu tinha da mensagem. Só, meu Deus, pastor, não era pregação? Sim, é uma introdução à mensagem, que eu tenho certeza que você vai ser muito ministrado. Por quê? Quem aqui já preencheu o caderno de confidência? Levanta a mão, caderninho de confidência. Caderninho, quando nós éramos crianças, trazendo para a atualidade para os jovens. Na minha época, nós éramos bisbilhoteiros, e nós queríamos saber da vida dos outros. E os meninos queriam saber da vida das meninas, das menininhas. E as meninas queriam saber da vida dos meninos. Então comprava-se um caderno, tipo
Eu lembro o dia que eu comprei o caderno. Eu não era ninguém na escola, e para as meninas, para ninguém. Era o menino que tinha um tênis chulezento, mas eu entrei para a elite naquele dia. Eu comprei um caderno, e daí coloca caderno de confidências de Cristiano. Daí eu começo, pergunta, folha número 1, qual o seu nome? Folha número 2, quantos anos você tem? Folha número 3, qual a data do seu nascimento? E aí você ia perguntando, até que chegava assim, você gosta de algum menino? Qual é o menino mais bonito que você conhece? Daí tipo, vai que eu não era o primeiro, e o segundo mais bonito? E daí você ia fazendo várias perguntas, e daí você entregava para quem você queria, e daí você ficava sabendo a opinião das pessoas, e querendo ou não, você acabava ficando junto com as pessoas, de um jeito assim, se respondia o dela, respondia o seu e tal. Eu quero fazer um caderninho de confidências com vocês, só que você responde para você mesmo, ok? Amém? Amém? Vamos participar do caderno de confidências, só que para você mesmo. A primeira pergunta: quantas vezes você reclamou de calor em 2025? Fica para você. Quantas vezes você reclamou de calor em 2025? Cala a boca, né? Não vou falar tanto. Quantas vezes você reclamou do frio em 2025? Quantas vezes você reclamou da chuva? Irmãos, ontem estava eu lá em cima, estava fechando a mensagem, começou aquela chuva, creio que alguns de vocês enfrentaram também algum problema, mas aqui tem uma calha que enche de folhas aqui da igreja do lado, e quando enche, a calha não vence, cai tudo pela cozinha, escorre pela cozinha, vem e alaga toda a igreja. Então quando começou a chover muito, eu falei, vou lá dar uma olhada, isso já era 10 e pouco, sei lá, a hora que dá chuva, 9 e pouco, 10 e pouco, enfim, eu chego na cozinha, a parede já está vertendo água, chovendo ali, e daí eu falei, já tem um grupinho aqui de nós três, eu digo no nós, e a gente sabe que é para os três, mensagem direta, venham, só falei venham. Gente, foi muita chuva, muito água, muito torcer pano, puxar bastante. A Soraya começou, meu Deus, já estou com dor na coluna, eu já estava suando, eu já tinha saído na chuva para tentar desentupir uma calha. Eu achei uma cadela, se alguém quiser uma labrador preta, coisa mais linda, deve ter 1 ano, está ali atrás. A gente está cuidando até aparecer o dono dela, que foi viajar e deixou na rua, segundo a Juliana, ou ou ela fugiu de alguma casa. Se você quiser observar, ela está ali atrás, beleza? E daí ela estava solta e ela andava na água e entrava aqui dentro, meu Deus do céu. Eu não reclamei, mas eu orei algumas vezes, Senhor, por favor, faz parar essa chuva, meu Deus, faz parar essa chuva. Senhor, das pessoas que estão nesse momento precisando, foi tempo de oração, suor, lágrimas, não precisou. Então, quantas vezes você reclamou da chuva? Quantas vezes você falou, meu Deus, como o tempo está passando rápido? Quem falou esse ano, meu Deus, como o tempo está passando rápido? Quantos dias você foi dormir antes das 10 horas, Tanília? Quantos dias você foi dormir antes das 10? Dona Antônia, a senhora já não é mais criança? Quantas vezes já foi dormir antes das 10? Ah, te peguei, né? Fica no celular até 2 horas, Dona Antônia. Não fica, brincadeira. Quantas vezes foram dormir antes das 10? Gente, isso é preocupante? É preocupantíssimo. Quantas vezes você agradeceu a Deus pela vida e pelo dia? Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela vida. Mais uma quente. Qual foi a sua grande frustração neste ano? Pensa um pouquinho, por favor. Tainá, qual foi a sua grande frustração esse ano? A cliente que quebrou a unha? Qual foi sua maior alegria esse ano? É bom, gente, é muito importante a gente parar para pensar. E é que a gente está fazendo de uma forma coletiva, mas você precisa pensar. Você abraçou bastante esse ano? Estou falando de pai e mãe, né? Jovenzinho assanhado, eu abracei bastante. Estou falando de pai e mãe, abraçou bastante o pai, abraçou bastante a mãe, né? Você disse eu te amo bastante esse ano? Você disse bastante eu te amo?
para os filhos, para a esposa, para os amigos. Porque tem gente que não diz eu te amo. Você crê que Deus esteve com você em todos os momentos? Gente, penúltima pergunta. Você crê que Deus esteve com você em todos os momentos? Quem crê que Deus esteve junto em todos os momentos, diga amém. Oh, agora a última pergunta. Você esteve com Deus o tempo todo? É bem diferente a pergunta. Porque Ele diz, eis que estarei convosco. Agora, nós estarmos com Ele, você esteve com Deus o tempo todo? Tudo isso eu estou baseando em Provérbios 3:1, tá? Existe tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Você sabe quantos dias uma pessoa, um ser humano pode viver? A gente vê que tem gente que chega aos 100 anos, cento e poucos anos. 100 anos significa 36.500 dias. Se você viver 100 anos, 36.500 dias. Se você chegar aos 80 anos, você vai viver 29.200 dias. Ó, já olharam para a avó com o mate lá. Ó, tá tentando tampar o nariz da mãe. Não faça isso, deixa ela. 80 anos, quantos anos tem sua mãe? Olha só, a senhora já viveu mais de 30.000 dias. Que bênção, né? Isso é uma dádiva do Senhor. Salmo 90, versículo 5. Vou até abrir aqui, irmãos, porque vale a pena. Porque às vezes eu vou viver 120 anos, vai mesmo? 120 anos. Daí aqui na Bíblia, Salmo 90, versículo 5, diz assim: arrastas as pessoas como numa enchente, elas são como sonhos que desaparecem, são como a grama que nasce pela manhã brota, floresce, mas à tarde murcha e seca. Eu posso viver 120, 130 anos. Esse versículo aqui está falando a verdade. Porque para nós, eu estou com 52, vou fazer 53 anos. Parece que passou muito rápido. Eu tive um sonho essa semana com um afilhado meu, que a gente viu quando o pai e a mãe queriam ficar grávidos, ficaram. Acompanhamos a gravidez, acompanhamos o nascimento, fomos padrinhos dele. A boa parte, até uns 8 anos de idade, a gente acompanhou quase que diariamente. Então era tipo um filho nosso mesmo. Daí nós viemos embora para cá, né? A gente está aqui 9 anos. Então cresceu, já está de bigode, já está na faculdade, tudo. Daí eu tive um sonho. E nesse sonho eu falava com a mãe dele, falava assim, meu Deus, como ele cresceu rápido. E na minha mente vinha ele pequeno, e a gente brincando e bagunçando e tal. E eu acordei, sabe aquela coisa de tristeza nostálgica? Me deu uma tristeza. Porque no sonho eu falava para a mãe dele, porque ele cresceu assim, porque ele cresceu. E eu acordei com uma tristeza, tipo, aquela criança já era, não volta mais. Agora ele é legal, tudo, está vivo, é muito legal com a gente, tudo, mas aquele menininho não tem mais. Então, queridos, a vida para todos nós, se você olhar para trás, você vai ver que realmente passou muito rápido e assim continua passando. Então é bom que a gente seja consciente disso. Se você chegar então a 80 anos, Richard, você vai viver 29.200 dias. Aquele velho, galego, tailandês, aposentado, já sem tanta habilidade, que não tem até agora, né? A pergunta a todos vocês aqui, meus irmãos, dentro de Provérbios capítulo 3, versículo 1, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. A pergunta que eu faço para todos vocês, se vocês viverem 80 ou 100 anos, creio que todos gostariam de viver esse tempo, amém? Viver bastante, com saúde, né? Tal. Por quê? Por que você gostaria de viver todo esse tempo?
Para que você gostaria de viver tanto tempo assim? Quero ver meus netos, quero ver meus bisnetos, quero blá blá blá, quero... Por que você gostaria de viver tanto tempo? Você é muito útil assim para viver todo esse tempo? Você traz tanto benefício para a sua casa e para a humanidade, que você era muito bom que você vivesse todo esse tempo? Eu gostaria de fazer essa pergunta neste último domingo de 2025. Tudo que você viveu até aqui, você quer viver mais, amém? Eu lembro de um pastor falando, tinha pessoas, eu não quero mais viver, porque eu não... Vem aqui então, nós vamos orar para você morrer agora. E isso eu já vi também, cuidado, hein? Eu quero me separar da minha esposa, o pastor falou, vem aqui que eu vou orar então por vocês. Senhor, eu quero que um deles morra agora e tal. Mas o senhor está louco? Eu só quero me separar, é até que a morte o separe. Então morre um, quem viver vai estar livre. Vamos jogar no urim e no tumim aqui na oração, né? Então a pergunta é, queridos, você quer viver bastante para quê? Eu estou falando para vocês, quem criou o tempo foi Deus. E tudo que Deus cria tem um propósito. Deus tem um propósito com a sua vida. E até aqui a pergunta é, Deus tem tido êxito com o envio do Espírito Santo? Você entrou, você se alinhou com a vontade dEle, e você tem vivido conforme Ele já predeterminou na eternidade? Tem cumprido o propósito dEle na sua vida? Ou se você fosse hoje, você acha que tinha cumprido, tá beleza? Ou você quer dizer, Senhor, não, eu quero mais uma chance, tem 2026 pela frente, eu não andei cumprindo meus votos. Queridos, Deus é um Deus de alianças. E sabe por que Ele é um Deus de aliança? Porque se Ele não fizer aliança, a pessoa não empenha a palavra e não cumpre. Quando eu entreguei a Thalita para o Mateus, diante de Deus, dos pais dele, dos pastores dele, de mim, ele prometeu amar ela até a morte. É uma aliança. Eu vou usar ele de exemplo, mas pode ser eu, a Soraya, pode ser qualquer casal aqui. Tem dias que você está chateado, tem dias que o casal não está muito legal, não está muito romântico, mas você tem uma aliança. E tem gente que diz assim, mas porque eu tenho uma aliança eu vou sofrer para o resto da vida, Você tem direito de escolha, comprou, está comprado, não tem devolução, é só a morte para separar. Queridos, Deus, quando Ele promete algo, Ele cumpre. E Ele criou o ser humano com um propósito, que era de governar a terra, de frutificar, de multiplicar. O propósito do Senhor continua, e esse propósito é eterno. O que Ele prometeu para Israel é para Israel, e Deus vai cumprir. E o que Ele prometeu para a igreja, Ele vai cumprir. E aquilo que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Mas você tem que fazer a tua parte da aliança. É importante que a gente termine esse ano lembrando disso. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu disse, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Ele não é só Salvador, Ele é o Senhor da tua vida. Se Ele é o Senhor da tua vida, você tem que obedecer o que Ele ensina na palavra dEle. Tem que virar 2026, queridos, não é só planejando a tua profissão, ou as suas finanças. Você tem que virar o ano falando, Senhor, eu quero ser um melhor cristão. Senhor, eu quero viver segundo a Tua palavra. Senhor, eu quero fazer valer o sangue lá da cruz. Senhor, eu quero dedicar o meu tempo, os meus dias a Ti. Senhor, eu quero amar as pessoas que o Senhor colocou ao meu redor. Eu, hoje, em oração, enquanto preparava essa mensagem, o que eu senti era, Senhor, eu quero amar mais a Tainá, a Soraya, principalmente que estão convivendo comigo 24 horas por dia, porque eu não sou fácil. O dia que elas falam assim, meu Deus, hoje está crica, hein? É porque eu estou chato, e eu sei que eu estou chato. E tem dias que é gostoso ser chato, dá até um prazer de irritar. Você que é chato sabe disso, que não é só por maldade, tem um prazer também, não é só assim, né? A Tainá diz assim, o Senhor sabe que eu não fico me encostando, mas o Senhor vem nem que seja com a pontinha do dedo, vem tocar. Então eu pretendo melhorar. E o que você precisa, querido?
Você não abraça, vai abraçar. Você não diz eu te amo, você vai dizer. Você não valoriza quem está perto, você vai valorizar. Você desrespeita as pessoas do teu trabalho, vai melhorar. Você só chega atrasado, vai chegar mais cedo. Você costuma procrastinar tudo, você começa e não termina, vai começar, vai disciplinar para terminar. Você começou a fazer um curso X, vai terminar aquele curso. Tudo, você tem que, como cristão, falar: o que eu fizer, eu vou fazer bem feito, não vou fazer meia boca. Se eu vou varrer uma casa, eu vou varrer bem varrido. Se eu vou fazer uma pintura, eu não vou fazer tudo lambrecado, tudo rebocado. Tudo, as mínimas coisas, nas mínimas coisas nós vamos honrar a Deus, queridos, com o nosso melhor. Precisamos reavaliar tudo. Eu peguei um pedacinho de uma música da banda Resgate, que é a História. A gente estava escutando ontem, tem a ver com a mensagem. E um trecho, alguns trechos da música, o Zé Bruno escreve o seguinte: mas a gente sempre tem certeza e a razão come na nossa mesa. Ninguém quer olhar para o céu e ver que existe algo a mais. E isso aqui é real. Nós temos certeza, nós temos opinião para tudo, nós temos palpite para tudo, nós queremos saber tudo aqui, mas quando se trata da eternidade, do compromisso, da aliança, amados, eu estou dando um exemplo. Se todos nós aqui cumpríssemos o papel do dízimo e da oferta, não precisava repetir semanalmente. Se todos nós lêssemos a Bíblia, compreendêssemos, colocássemos em prática, estava tudo certo. Mas é ordem bíblica relembrarmos, porque as pessoas esquecem, porque as pessoas falham, porque as pessoas quebram a aliança, para que você possa se arrepender, que você possa se consertar. Nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de misericórdia também. Mas pela misericórdia e pela graça, muitas vezes a gente diz assim: não, nosso Deus é um Deus de graça. Por Ele ser um Deus de graça, Ele fará justiça. Sabe aquela história assim? Tem um horário começar um culto, 10 horas. Daí teve gente que chegou 9h30, 9h40. Daí 10 horas, vamos esperar os outros mais 10 minutos para todo mundo chegar. A gente não desonra os que chegaram 9h30, 9h40 antes. Não é justo começar no horário. Deus, Ele é um Deus de graça, de perdão e misericórdia. Mas chegará o dia em que aqueles que não aproveitam a graça e a misericórdia serão julgados, irmãos. E isso prova a graça de Deus, porque a graça de Deus faz aqueles que têm o mérito, que não de salvação, porque salvação Jesus já pagou na cruz, mas eu digo de fazer o que é correto. Isso também é graça. Então, ele continua dizendo na música assim: mas a gente tem a juventude, nada mal quando se tem saúde. Ninguém quer olhar para trás, para dentro e ver o que ficou para trás. A gente acaba não querendo ver as coisas feias que nós fizemos, né? 2025, a gente olha assim meio superficial, mas a gente acaba não olhando para os sentimentos maus que nós tivemos, as coisas que estão ocultas, escondidas, as coisas que as pessoas não viram. Mas é importante que a gente olhe para dentro, sim. E quando fala da mocidade, aqui não está falando só de jovenzinho, está falando de todos que têm saúde e força para servir ao Senhor ainda, gente. Se a gente for olhar biblicamente, alguém com 30 anos, biblicamente falando, é jovem. É um jovem maduro. Ele tem uma maturidade mental, mas ele é considerado um jovem. E uma pessoa que tem um pouquinho mais de idade, gente, se a gente for pegar, tem vários exemplos de homens e mulheres com idade se tornaram sábios e serviam a Deus com a sua idade avançada. E continua assim: mas a gente é dono da verdade, sempre pensa que já tem idade, ninguém quer olhar para dentro e ver o que ainda não tem. Você leu a Bíblia esse ano? Li. Quanto você leu? Você orou esse ano? Orei. Quantos dias você fez consecutivos com o seu devocional certinho? A gente não quer olhar para aquilo que a gente não tem. Nós não queremos olhar para aquilo que nós não fizemos. E nós não gostamos quando alguém chama atenção para ver aquilo que nós não temos. Irmãos, é muito fácil
A gente está num grupo de pessoas, você foi convidado, você está no meio de todos e você leva a fama como se você fizesse tudo igual todo mundo fez e o preço que foi pago. Conheço uma pessoa que certa vez ela colocou uma vaga para trabalhar de gerente de uma ótica. Só que essa pessoa nunca foi gerente. E ela chegou lá e colocaram ela, deram o crachá de gerente, você comanda tudo isso aqui. A pessoa nunca foi, ela não sabia o que fazer. Passou um pouco de tempo, o prejuízo começou a vir, não supriu a necessidade do cargo, mandaram embora. Mas estava levando uma fama pelo que não era. Imagine eu pegar um de vocês aqui, que joga muito mal, dou uma camiseta da seleção brasileira e jogo você lá no meio. Você entende que não tem um mérito de estar ali no meio? Eu e você precisamos pensar assim, o que eu não tenho, quem sou eu diante de Deus, de verdade, quem sou eu, quem fui eu em 2025? Diante de Deus, não diante de pastor, de líder, diante do Senhor, quem fui eu? Que bom, hoje é o último domingo de 2025, e nós ainda temos chance, amém, irmãos? Que bom que Deus não está passando a régua hoje, amém, irmãos? Eu estou fazendo vocês pensar, eu pensei em tudo isso, quero recalcular, quero me alinhar e quero virar para 2026 fazendo o meu melhor. E a última estrofe que eu peguei separada da música é: lembrar do Criador desde a mocidade, viver sob o dom do amor pela eternidade, lembrar do Criador e viver sobre o dom do amor pela eternidade. Depois eu coloco essa música no grupo lá, amém? E finalizo aqui, lendo duas passagens bíblicas. Primeira, Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Como Deus determina, Ele é o Criador do tempo, e Ele cuida de todo o tempo. A gente fala do tempo Cronos, que é o nosso tempo, do relógio, e o Kairos, que é de Deus. Dentro do Kairos, que é de Deus, ele encaixa dentro do nosso crono, ao cumprimento de algumas promessas. Gálatas 4:4 diz: mas quando chegou o tempo certo, irmãos, veja, passaram-se a promessa lá para Eva e Adão, Gênesis 3:15. Quanto tempo passou? Aproximadamente 4.000 anos. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E o outro texto, Efésios capítulo 5, versículo 16. Efésios 5, 16. Diz assim: aproveitem ao máximo todas as oportunidades desses dias maus. Pode continuar. Não ajam de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. Amados, você está compreendendo esse texto? Volta para mim, eu quero pedir atenção nesses dois versículos. Olha só: aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Gente, o que o mundão quer hoje? Vamos virar o ano. O governo está investindo, é terrível, né? Antes tinha TV aberta. Daí você começou a pagar TV a cabo ou comprava lá o Sky Gato, né? Da época, né? A caixinha pirata. Daí você começou a pagar, não, mas está pagando ali na Prime é 10ão, no outro é 10ão, vai pagando ali, está pagando, para ser honesto, ser justo. De repente começa a meter propaganda dentro, igual era antigamente, e você tem que pagar mais 10ão para tirar nas propagandas. Daí o governo, não sei se vocês já viram, está colocando um monte de propaganda. Esse ano foi de luta, mas temos vitória. Esse ano, gente, dias maus, irmãos, onde a verdade, a mentira vira verdade. Só que aqui está dizendo para a gente aproveitar as oportunidades desses dias maus. Que oportunidade? Para não agir de forma impensada, mas procurar entender a vontade de Deus. No tempo determinado Ele enviou Jesus, no tempo determinado Jesus voltará. No tempo determinado, coisas estão acontecendo. Mas o que eu e você vamos fazer em 2026?
entender qual é a vontade de Deus. Eu falei sobre o tempo, sobre o calendário, sobre tudo muito organizado. O que Deus tem para a minha vida, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida hoje. Senhor, o que o Senhor tem para esse dia. Senhor, o que o Senhor tem para 2026. Nós precisamos disso. Daí ele fala contra a carnalidade do mundo. Daí ele diz assim, ó, não se embriaguem com vinho, pois ele levará ao descontrole. Ou seja, o vinho nesse sentido seria a alegria do mundo, as coisas, os prazeres do mundo. Em vez disso, irmãos, ao invés de vocês ficarem sendo consumistas, desejando comprar tudo, ter tudo, comer tudo, beber tudo, ao invés de vocês se embriagarem com esse tipo de coisa, sejam cheios do Espírito Santo. Em 2026, irmãos, para vocês, os remanescentes que estão aqui, para alguém que está assistindo aí, em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo em 2026, cantem salmos em 2026, hinos e cânticos espirituais em 2026, entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui fica o conselho dessas duas passagens bíblicas para a gente fechar. Gálatas 4:4, Efésios 5:16 ao 20. E eu encerro dizendo o seguinte: existe um tempo, tem um tempo de promessa, nós amamos promessa. Existe um tempo de preparação, existe um tempo de espera, então vem o tempo do cumprimento da promessa. Tempo, tempo, tempo e tempo. Promessa, preparação, espera, cumprimento da promessa. Como uma semente que é colocada na terra, tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. Provérbios 3:1. Se você está firme com o Senhor, se você entendeu essa palavra, se você quer em 2026 viver intensamente uma aventura com o Senhor, Ele está com você e Ele tem tudo preparado. Você só precisa buscar compreender a vontade do Senhor. O tempo é nosso bem mais precioso e a gente tem que saber onde, com quem e no que investi-lo. Nós precisamos, irmãos, reveja o teu tempo de internet, Netflix, blá, 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 blá. A gente vem falando isso, mas o tempo está passando. Então, eu creio que hoje é o dia propício, né, o último domingo de 2025, para a gente pensar sobre isso e para a gente realinhar nossa vida com o tempo e a vontade divina. Amém? Eu vou pedir que você se coloque em pé nesse instante. Vou colocar uma canção e eu gostaria que você abrisse o teu coração. Eu te peço, abra o teu coração e que você possa realmente deixar o Espírito Santo agir, para você poder, quem sabe, falar: Senhor, realmente eu não me dediquei como deveria, ou me dediquei, mas quero ser muito melhor. E você pode fazer uma aliança com Deus hoje. Você pode falar: Senhor, eu quero fazer uma aliança com o Senhor adiantado, antes de fechar o ano. Antes de virar esse ano, eu quero fazer uma aliança contigo. Amado, não é a roupa branca, não é a roupa íntima branca, não é a roupa externa branca, não é o dinheiro na carteira, não é comer peru, porco, não é a lentilha, não é nada das bobageiras que a gente aprendeu no passado, as tradições, as simpatias, não é nada disso, não é pular onda, não é pagar promessa para santo. Aliança, quando você está diante do Senhor, na presença dEle, Ele quer ouvir da tua boca qual é a aliança que você quer fazer com Ele, porque Ele está pronto a se aliançar com você e cumprir a promessa. E a promessa que nós temos como igreja, queridos, para 2026 é um ano de abundância. É um ano de abundância, mas eu posso afirmar para você, meu querido, é uma abundância que só vai usufruir, só vai viver, só vai ver aquele que buscar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.
Não é a tua presença no culto e na saída eu te dou um ticket ou um adesivinho para você colar numa cartelinha, se você fizer tudo certo, você vai ganhar o prêmio. Não é. É você buscar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você vai experimentar da palavra rema que nós temos para a igreja, que a gente vai falar mais vezes durante 2026. É o ano do avivamento. Mas para isso, eu vou dar essa oportunidade para você falar com o Senhor enquanto essa canção toca. Amém? Só que não pense em ir embora, não pense em horário. Só peço a você, feche seus olhos e deixe o Espírito Santo ministrar. Amém? Solta a canção, por favor. Apaga, pode apagar, dá um blackout. Eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo, e em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho, e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, cuidado, tal fumaça some no momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma, busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo tempo. De que vale ao homem, a qualquer homem, ganhar o mundo inteiro e por inteiro se perder? Ganhei o mundo, tentei de tudo, vivi sem calma, busquei tão longe a história do filho pródigo. Quanto tão perto, perto do Pai, teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo tempo. Queridos, eu já dou uma receita para vocês. Se não quer ter burnout em 2026, se não quer ter crises em 2026, todos os dias, leia a Bíblia. Todos os dias,
Tire um tempo para estar diante do Senhor. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Eu garanto a todos vocês que o Senhor é poderoso para trazer a paz. E olha, fica muito claro, a paz que excede todo entendimento. Fracione o seu tempo de forma correta, a tua agenda. Primeiro Deus, depois vá para o seu dia. Dê o tempo que a tua esposa merece, dê o tempo que seus filhos merecem, dê o tempo que você precisa para você, mas faça de forma organizada. O Espírito de Deus vai te ajudar a fazer isso. Deus é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. E Ele vai te ajudar, e Ele vai me ajudar. E 2026 será um tempo, um ano que nós vamos poder desfrutar, querido, principalmente da presença do Senhor e do avivamento que Ele vai trazer. Amém? E que nesses últimos dias, eu vou orar, mas que nesses últimos dias de 2025, você possa, assim, desfrutar de Deus. Eu e a Sol, a gente já ora o ano inteiro e tudo, mas a gente tem desfrutado, a gente tem pego um livro, a gente tem lido junto, tem sido maravilhoso. Deus é tremendo. Cada dia que a gente se expõe à palavra, Ele é inesgotável, Ele é inesgotável. Sabe aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? Que toda vez o cara encontra a menina, ela acaba esquecendo, ele tem que reconquistar. Deus, Ele tem um jeito assim que todo dia Ele reconquista. Quando a gente encontra Ele, Ele nos reconquista. É como se a gente tivesse uma amnésia, tipo assim, chega lá, vou ler a Bíblia, de repente, no outro dia você vai ler a Bíblia, parece que é alguma mesma coisa. Aquela paixão vem porque Ele cativa, porque Ele faz questão de nos conquistar através da palavra dEle. É só a gente se expor. Amém? Feche seus olhos, abra suas mãos. Ó Deus, nesse último domingo do ano de 2025, nós Te louvamos, Senhor. Nós vivemos neste ano alegrias, tristezas, dores. Nós tivemos conquistas, nós tivemos derrotas. Nós tivemos, Senhor, êxito e frustrações. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor continua sendo Deus, que o Senhor continua sendo bom, e que nós, estando, Senhor, debaixo das Tuas asas, nenhum mal nos alcançará, nenhum mal vai nos atingir. Por isso, Senhor, eu clamo pela vida dos meus irmãos que estão aqui, por aqueles que estão de férias, que venha a Tua proteção, Senhor, que todos possam nesses últimos dias usufruir da presença dos amigos, dos parentes, que possam se alegrar, mas que possam, Senhor, continuar com o desejo de estar contigo, de Te buscar, de Te agradar, de Te adorar. Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso dono, e nós somos conscientes disso, Senhor. Nós não nos entregaremos a falsos deuses, nós não buscaremos falsas doutrinas, porque nós cremos na Tua palavra que é imutável, é viva e é apaixonante. Muito obrigado, Senhor, por esse último culto. Eu peço pela vida desses irmãos, que a Tua bênção venha sobre eles, que eles possam, Senhor, estar cheios de alegrias nesses últimos dias e de expectativa por tudo aquilo que o Senhor fará. E nós Te agradecemos desde já, Senhor, nós somos gratos pelo ano que passou, que está findando, mas desde já Te agradecemos por 2026, pois sabemos que o Senhor tem muita coisa para que a gente possa estar escrevendo junto com o Senhor, na nossa história pessoal, da nossa família, desta igreja, dessa cidade e dessa nação. Eu abençoo, Senhor, essa igreja, esse povo, para a Tua honra e Tua glória, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém. Vão em paz e abençoados, e boas festas a todos no nome de Jesus.